priorização de recursos da União, há previsão expressa na lei de uma priorização de recursos para os estados que instituírem micro-regiões para integrar a organização, planejamento e execução de ações a cargo de municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos, conforme normas a serem estabelecidas em regulamento. Por que falou só de micro-região e não falou dos demais tipos, né? A pergunta que fica no ar. E há também um direcionamento preferencial de recursos da União para os municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos, incluindo a elaboração e implementação de um plano intermunicipal de resíduos sólidos, né, caso se opte por essa solução consorciada. O mesmo se aplica para os municípios que se inserirem de forma voluntária nos planos micro-regionais de resíduos sólidos. Então, aí um estímulo da União via concessão de fundos, de dinheiro, de recursos, para os municípios que se engajarem nesse esforço de cooperação federativa. No que tange à mobilidade, na lei de 2012, que estabelece a Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, como instrumento da política de desenvolvimento urbano, e vai tratar não só de transporte, mas também de mobilidade e acessibilidade, as referências à questão metropolitana são muito poucas. Há a previsão de que a atribuição da União, entre outras, é de fomentar a implantação de projetos de transporte coletivo de grande e média capacidade nas aglomerações urbanas e regiões metropolitanas. Então, atribui à União essa função de fomentar o estabelecimento desses sistemas. Então, espera-se que sejam introduzidos programas, né, de fomento, com recursos federais para isso. Outra atribuição da União, apontada pela Política Nacional de Mobilidade, é a de apoiar e estimular ações coordenadas e integradas entre municípios e estados em áreas conurbadas, aglomerações urbanas e regiões metropolitanas, destinadas a políticas comuns de mobilidade urbana, mas não esmiuça o que seria isso. Lança a ideia, mas não vai além disso. E na parte que a lei trata de política tarifária, ela aponta como instrumento a política de ocupação, como instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade, de acordo com o Plano Diretor Municipal, Regional e Metropolitano. Então, a política tarifária é apontada como instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade, de acordo com o que estabelecer o Plano Diretor do município, o Plano Regional e o Plano Metropolitano. E ponto final. Então, uma lei recente de 2012 contém, sim, referências à questão metropolitana, mas ela não vai além disso. Ela lança ideias, né? Mas não traça diretrizes, não aponta caminhos de como a região metropolitana pode efetivamente atuar como um mecanismo de integração do transporte. E sobre isso eu queria ouvir a professora Silvana Zioni, que está aqui presente, da Universidade Federal do ABC, que fez uma cara de espanto agora. Não passará desapercebida. É especialista na matéria. E por fim, no que diz respeito à habitação, eu queria trazer aqui um destaque de que a Lei Federal 11.124 de 2005, que trata do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social e do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, ela dispõe que integram o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social as instituições regionais ou metropolitanas, que desempenhem funções complementares ou afins com a habitação. Então, região ou aglomeração urbana que desempenhe função complementar ou afim com a habitação poderá integrar o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. E ponto final. Não tem mais nada no texto da lei relativo à questão metropolitana. E esse é o marco normativo que nós temos. Então, como operarão esses planos interfederativos, setoriais, né, de políticas públicas aplicadas ao território metropolitano, é algo que vai ter que ser construído.
O direito nos dá, assim, nos aponta caminhos, mas não dá organograma, fluxograma, de jeito nenhum. Outro instrumento apontado pelo Estatuto da Metrópole são os fundos públicos, porque sem dinheiro não se avança. Então não adianta montar o modelo de governança mais sofisticado se você não apontar de olho e virar o dinheiro. E o Estatuto da Metrópole não apontou de onde virar o dinheiro. Porque a Presidência da República vetou os artigos 17 e 18 do Estatuto da Metrópole, que pretendiam instituir o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano Integrado, FNDUI, que teria por objetivo captar recursos e financiar ações de governança em regiões metropolitanas. Tá? E seria formado com recursos do orçamento da União, doações de pessoas físicas e contribuições de organismos de cooperação nacionais e internacionais. Então seria dinheiro da União para exercer aquelas funções de fomento. Certo? Quem opera com as questões urbanas sabe que por intermédio do Ministério das Cidades foi organizada uma campanha intensa para apoiar os municípios na elaboração dos seus planos diretores no prazo estatuído pelo Estatuto da Cidade. E foi feita de fato a campanha com jornada de capacitação, apoio intenso, inédito aos municípios nesse esforço. Né? E esperar-se-ia que a União também atuasse de maneira intensa, né, na capacitação dos estados e municípios nesse esforço inédito de elaboração dos PDUIs. Este fundo poderia ser uma fonte de recursos para a organização de uma campanha dessa, no entanto não foi criado. E por não ser criado, deixa no vácuo a questão das fontes de recursos para os próprios entes metropolitanos. Né? Porque existe esse costume nosso, né? De replicar, né, a nível estadual e nível municipal estruturas postas na administração pública federal. Né? Como o Estatuto da Metrópole acabou não tratando de fundo, ele deixou essa questão de receitas carimbadas e destinadas para a estruturação dos entes metropolitanos no ar. Então, essa questão dos fundos, ela está intimamente relacionada com a governança interfederativa, que contém uma diretriz específica, né, que estabelece que a execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante um rateio de custos previamente pactuado. Então, veja, é como se esperasse que estados e municípios fizessem uma vaquinha para ratear os custos depois, não é isso? Não vai funcionar. Né? Você precisa gerar uma fonte de recursos perene e constante para manter uma entidade metropolitana em funcionamento. Né? E isso vai demandar a movimentação não só do executivo, mas do poder legislativo dos entes envolvidos na criação da entidade metropolitana. O estabelecimento de um consórcio, né, como forma de corporificar, né, essa entidade metropolitana, demanda, né, que os municípios se comprometam, por meio do contrato, né, que forma o consórcio, a acarrear recursos de maneira constante. E se você garante que esses recursos sejam depositados em um fundo, você deixa aquele dinheiro carimbadinho para a finalidade a que ele se destina. Né? Mas não há previsão a esse respeito no Estatuto da Metrópole, porque ele fala só de rateio de custos, previamente pactuado, e ele fala também naquele sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. Prestação de contas, sim, porque vivemos num sistema republicano em que o dinheiro público precisa o dispêndio, né, de dinheiro público precisa ser acompanhado com controle e com accountability. Então, prestação de contas, sim, mas da onde virá o recurso? Então, essa questão de fato ficou em aberto. O Estatuto não trata
da constituição de um fundo com aporte dos estados e municípios integrantes da região metropolitana e aglomeração urbana. Então, de onde virá o dinheiro? Vai depender da forma que se escolher para instituir a entidade metropolitana. E que outros fundos podem ser mencionados, né, como fontes de recurso para ações em âmbito metropolitano? Um desses fundos será, se for implementada a figura, né, o fundo que vai reunir as contrapartidas pagas pelos participantes em operação urbana interfederativa. Pode-se falar também naqueles fundos comuns constituídos para custeio da universalização de serviços de saneamento, nos termos postos pelo artigo 13 da Política Nacional de Saneamento. A gente acabou de ver. E pode-se cogitar também de outros fundos que venham a ser eventualmente constituídos por meio de lei federal ou estadual. Tá? Agora, fundo é um assunto que entra na moda e sai de moda, né? Atualmente nós estamos numa onda de demonização dos fundos, porque engessam a administração pública, porque o dinheiro fica carimbado e não pode ser utilizado com eficiência. E se geraram nos últimos tempos mecanismos que permitem à administração ingressar e beliscar parte do dinheiro desses fundos, né? Seja por meio de desvinculação de receitas da União, né? Avanço autorizado sobre parte percentual dos rendimentos de fundos, autorizado inclusive por emenda constitucional. Então é o momento em que os fundos estão sendo demonizados. Então não surpreende que aqueles 2 artigos que previam a criação de um fundo para carrear recursos federais ao fomento da instituição de regiões metropolitanas tenha sido vetado. O tempo dirá como essa questão vai evoluir. E aí vamos falar das operações urbanas consorciadas interfederativas. Eu acho que não tem um estudioso do direito urbanístico que não faça uma careta quando eu vou falar da operação urbana consorciada interfederativa. A criação desse instrumento foi feita por meio de uma alteração do texto do Estatuto da Cidade, pela lei que aprovou o Estatuto da Metrópole, né? Facultando, por meio do artigo 34A, a realização de operações urbanas consorciadas interfederativas em região metropolitana ou aglomeração urbana. Muito bem. Essas operações urbanas interfederativas, diversamente das suas co-irmãs, as operações urbanas consorciadas, devem ser aprovadas por leis estaduais específicas. A operação urbana consorciada é aprovada por lei municipal com lastro no plano diretor. Então, o mínimo que se espera, né, é que essa operação urbana interfederativa também tenha que ter lastro no PDUI. Essa é uma primeira questão que se coloca, tem que ter lastro no PDUI. Como isso vai se encaixar com a legislação municipal de usurpação do solo, nós vamos nos perguntar agora a seguir, mas... e se dispôs, né, de maneira assim bastante ampla, que aplicam-se às operações urbanas interfederativas as disposições dos artigos 32 a 40 do Estatuto da Cidade, no que couber. Eu, às vezes, brinco com os meus colegas na Procuradoria do Município que essa cláusula do no que couber é o salve-se quem puder, né? No que couber, resolvam-se vocês. Então, como eu disse, deve ter lastro no PDUI. Então, eu queria propor para vocês uma possível definição de operação urbana interfederativa, já que a lei não o fez de maneira explícita. Então, podemos tentar defini-la como um conjunto de intervenções e medidas coordenadas. E aí começa o problema. Se ela é instituída por lei estadual específica, quem é que vai coordenar? Vai ser o Estado? Vai ser a região metropolitana, aglomeração urbana? Quem coordena? Quem coordena esse conjunto de intervenções e medidas voltados a transformações urbanísticas de território?
com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados. É por isso que a operação urbana em âmbito local, ela se diz consorciada, né? Ela é um instrumento de transformação urbanística que se dá mediante a mobilização da sociedade civil involucrada naquele território. Todos os atores têm de participar de alguma maneira. Então não é como a desapropriação clássica, né? Que o Estado toma a decisão, vai lá no território, toma a propriedade do imóvel e faz a obra, né? Ela é um conjunto de medidas que se faz em parceria com a sociedade. Então, a operação urbana interfederativa também se pretende participativa e terá por objetivo alcançar em uma determinada área. E aí eu me perguntei, né, e trago a pergunta para vocês: é de interesse metropolitano ou de interesse interfederativo mais amplo? A gente pode cogitar da participação da União Federal numa operação urbana interfederativa? Então, com o objetivo de alcançar em uma área que vai ser delimitada pela lei estadual específica, com base no PDUI. Então, é desejável que o PDUI já aponte no território onde se pretende realizar essas operações urbanas interfederativas. Se pretende realizar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. São os objetivos da operação urbana consorciada que se transportam para a operação urbana interfederativa. E aí eu trouxe assim, duas provocações para vocês. Pensando na operação urbana consorciada Porto Maravilha, que está lá em execução no Rio de Janeiro. O lastro da operação urbana consorciada Porto Maravilha, o lastro financeiro, né, do arranjo todo que fizeram para viabilizar isso aí, foi construído a partir da reunião no Fundo Imobiliário de imóveis de propriedade da União, do Estado e do município, porque é uma região portuária. O lastro financeiro está nesse pool de imóveis públicos. Não estou falando besteira, né? É isso mesmo. Né? Então, pensando, ela é anterior ao Estatuto da Metrópole. Se nós fôssemos bolar uma operação Porto Maravilha hoje, ela poderia ser bolada como uma operação urbana interfederativa, já que envolveu, ainda que ela não esteja propriamente em território metropolitano, mas ela envolveu esse esforço conjunto de outros entes federativos além do município? União Federal e Estado? Essa é uma provocação que eu faço. E aí a segunda provocação. Ainda está estudo na cidade de São Paulo a implementação de uma nova operação urbana consorciada, que é a operação urbana consorciada Bairros do Tamanduateí. Isso aqui é um recorte de um infográfico, de uma reportagem na Folha, que está aqui: Tamanduateí reurbanizado. Operação urbana vai afetar regiões da Moca, Cambuci, Ipiranga e Vila Prudente. Então está aqui o perímetro, né? Está aqui onde passa o rio Tamanduateí. O foco desse projeto de operação urbana consorciada é resolver problema de drenagem em áreas sujeitas a enchente e, a partir disso, requalificar território. Eu pergunto para vocês, não vai impactar o ABC? Vai impactar o ABC. Não seria oportuno? E aí eu estou fazendo uma provocação. Não seria oportuno pensar nisto com um território mais expandido, engajar os municípios do ABC e fazer uma operação urbana interfederativa? Fica aqui a provocação. E aí, conforme a gente avança no texto do Estatuto da Cidade, aplicando ele a questão metropolitana, a gente vê que a questão vai ficando mais complexa. Como compatibilizar esse rol de medidas que podem ser estabelecidas pela operação urbana com o artigo 30, inciso 8º da Constituição? Então, modificação de índices, características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, alteração de normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente, por meio de lei estadual? Como é que nós vamos operacionalizar isso? Né?
Como é que os municípios vão se engajar, né? E fazer essa delegação parcial de competência. Eu não estou dizendo que é impossível, mas me causa desconforto. Quer dizer, então, que lei estadual vai estabelecer índices e características de parcelamento e ocupação do solo e subsolo? Vai alterar a norma edilícia? Vai admitir a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente? Vai poder anistiar a edificação? Polícia de edificações não é matéria municipal? Concessão de incentivos a operações urbanas que utilizem tecnologias visando reduzir impactos ambientais e que comprovem a utilização nas construções e uso de edificações urbanas de tecnologias que reduzam os impactos ambientais, economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas. Legislação edilícia, né? Como é que a gente vai articular isso no âmbito metropolitano? Ou as medidas serão outras? Aí, avançando nessa problematização, a flexibilização de índices urbanísticos está intrinsecamente ligada à prestação das contrapartidas financeiras pelos proprietários, usuários permanentes e investidores privados. A fonte do dinheiro que vai financiar as transformações urbanísticas que se pretende realizar por meio de uma operação urbana, ela surge do pagamento dessas contrapartidas, né? Contrapartidas que são pagas em retribuição àquela flexibilização de índices, né? É uma forma de captação de mais-valia urbanística. Eu gero fórmulas que permitem estimar quanto que aquele empreendedor vai poder lucrar por utilizar o índice flexibilizado. Eu gero uma maneira de captar parte dessa valorização esperada por meio da contrapartida. Certo? Essas contrapartidas podem, de acordo com o Estatuto da Cidade, serem prestadas em dinheiro, de maneira semelhante à outorga onerosa. In natura, eu posso oferecer um imóvel ao município em troca desses índices flexibilizados, né? Eu dou área para ampliação de uma avenida, em vez de ser desapropriada, eu dou a área, eu dou área para ampliar a calçada, né? Eu estou prestando in natura em troca da contrapartida. Ou então elas podem ser prestadas por meio de CEPACs, né? Que são valores mobiliários. No caso da operação urbana interfederativa, quem vai emitir CEPAC? O Estado vai emitir CEPAC? Cada município vai ser um pool de municípios emitindo CEPAC? A entidade metropolitana, qualquer que seja a sua forma de personalidade jurídica, vai emitir CEPAC? E é importante lembrar que, caso isso seja possível, os recursos arrecadados vão ter que ser reunidos em um fundo e aplicados exclusivamente no desenvolvimento do cronograma das intervenções programadas para a operação urbana interfederativa. Vejam, a ideia é boa, mas como é que se operacionaliza isso? No caso da operação urbana consorciada Porto Maravilha, na emissão de CEPACs aconteceu uma coisa assim: todos os CEPACs do primeiro lote foram adquiridos pela Caixa Econômica Federal. Foram emitidos, né, dentro do sistema da operação urbana consorciada, município do Rio de Janeiro, ok, e foram todos comprados pela Caixa Econômica Federal. A gente está pensando em algo assim, talvez, para operação urbana interfederativa? São questões que se colocam. E aí, já aproximando do final da minha fala, outros instrumentos, né, que foram apontados aqui para a gente refletir. Estabelecimento de zonas, aí não é macrozoneamento, é zoneamento mesmo, né? Para aplicação compartilhada dos instrumentos do Estatuto da Cidade. Então, a primeira coisa que eu pensei, então, o estabelecimento dessas zonas
devem seguir as diretrizes do PDUI, em especial do macrozoneamento. Vão ser estabelecidas por meio de que veículo? Vai ser lei estadual de novo? Provavelmente sim. E além de toda aquela problemática que a gente já levantou, né, de como compatibilizar isso com o artigo 30, inciso 8º, vai ser mais um layer que vai se colocar sobre o zoneamento urbano propriamente dito. Né? Me ocorreu que essa nova forma de zoneamento ela pode eventualmente oferecer oportunidade para a coordenação de esforços, justamente para enfrentar esses problemas transfronteiriços entre municípios limítrofes. Eventualmente pode surgir aí alguma solução interessante. Agora, o que se entende por aplicação compartilhada dos instrumentos do Estatuto da Cidade, aí isso precisa ser melhor refletido e demandaria um estudo muito maior do que a gente teria tempo para fazer aqui. Dá para aplicar o PEUC, parcelamento, edificação e utilização compulsórios, com base nesse zoneamento em região metropolitana? Dá para cogitar da entidade metropolitana notificando para utilizar, edificar ou parcelar? Lançando IPTU progressivo no tempo? E expropriando? Talvez um que a gente possa cogitar que seja de aplicação relativamente simples é direito de preempção. Eu demarco áreas, né, preferenciais para aquisição pela entidade metropolitana. Aí nós vamos esbarrar no mesmo problema de realização do direito de preempção em âmbito local. De onde sai o dinheiro? Se você não tem dinheiro carimbado para ser utilizado de maneira rápida para o exercício de direito de preempção, ele vira letra morta. Na cidade de São Paulo eu não tenho notícia de nenhuma área que tenha sido adquirida por meio do exercício do direito de preempção. Se alguém aqui tiver, por favor, me fale. Eu não tenho notícia. As notificações aconteceram, os proprietários compareceram, cumpriram o rito, e a resposta que vinha da Secretaria da Fazenda, antiga Finanças, é: não tem dinheiro. Lembra aquela discussão dos fundos? Se você não tem dinheiro reservado para implementar instrumento de política urbana, ele fica para trás, diante do resto das necessidades orçamentárias. Então, são duas questões que eu lanço para vocês. Vamos avançar mais um pouquinho. O Estatuto da Metrópole aponta como instrumento de desenvolvimento metropolitano os convênios de cooperação. O convênio é um instrumento de cooperação interfederativa, né, tratado no artigo 241 da Constituição, que autoriza a gestão associada de serviços públicos e transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade desses serviços transferidos. Então, ele surge como um possível instrumento de governança metropolitana, sim. E a Lei 866, no artigo 116, tá, o define como um acordo celebrado entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, ou entre eixos e consórcios públicos. Isso aqui é uma miscelânea da Lei 8666, com a lei que trata de consórcios públicos, com a lei que instituiu o MINOSC, né, que é o Marco Nacional das Organizações da Sociedade Civil. A partir do MINOSC, convênio só pode ser celebrado entre entes da administração direta e indireta e consórcios públicos. Não existe mais convênio com organização da sociedade civil, qualquer que seja. Então, nós estamos falando da celebração desse tipo de instrumento em âmbito metropolitano para a gestão associada de serviços públicos em âmbito metropolitano. Então, você pode cogitar, né, da celebração de convênios para viabilizar aquela gestão compartilhada, por exemplo, do serviço de saneamento, e também para viabilizar repasse de recursos do Estado e dos municípios, eventualmente para a entidade metropolitana. Pode ser um veículo para repasse de recursos. E o último instrumento que nós vamos tratar aqui, né, que são os contratos de gestão, eles estão tratados no artigo 37 da Constituição da República, no parágrafo 8º, né,
que diz o seguinte: autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta pode ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão e entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração desse contrato de gestão, controles e critérios para avaliação de desempenho, estabelecimento de direitos, obrigações e responsabilidade desses dirigentes e a remuneração do pessoal envolvido. Então, é um instrumento que visa conferir maior autonomia gerencial, orçamentária e financeira de órgãos e entidades de administração direta ou indireta. Então, ela trouxe duas questões para vocês, não trouxe respostas, né? A gente pode cogitar da celebração de contratos de gestão entre o Estado e a entidade metropolitana para aumentar sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira? A gente pode cogitar da celebração de contratos de gestão entre os municípios e a entidade metropolitana para gerir aquela prestação de serviços públicos em âmbito metropolitano com maior autonomia? São as questões que eu coloco. E aí, opa, já chegamos no fim da apresentação. Como vocês veem, são muitas as perguntas, pouquíssimas as respostas. E aqui eu fiz essa tentativa desse exercício, né, de buscar dentro do ordenamento jurídico as respostas para ideias que foram ventiladas pelo Estatuto da Metrópole, mas que não foram esmiuçadas. Então, eu acho que não nos resta alternativa se não refletir de maneira crítica, né, acompanhar o processo de elaboração dos PDUIs de maneira atenta, né, e pagar para ver, né. Mas não como espectadores, como agentes ativos desse processo aí de construção de algo que pode ser um novo paradigma para a administração pública, né? Obrigada pela atenção, gente. Espero não ter me alongado demais. Obrigada.